Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Professor, como fica a capacidade de aprendizagem da criança cega ou com deficiência visual? Um primeiro desafio que é colocado tanto ao oftalmologista como a pedagogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que lidam em conjunto com as crianças que têm problemas visuais precoces já ao nascer ou durante o seu desenvolvimento, é compreender o quanto esse indivíduo enxerga, qual a sua capacidade visual e em que medida a visão poderá ser utilizada no processo de ensino e aprendizagem. Duas estratégias bastante utilizadas permitem ter uma ideia de qual é esse potencial de visão diante das doenças que esses indivíduos podem apresentar. Um deles é a técnica do olhar preferencial. Colocar imagens chamativas e progressivamente cada vez mais discretas sobre um fundo monótono, fazendo com que o indivíduo, estimulado por essas imagens, possa ou não ficar atento a esse estímulo, vai dar uma ideia de o quanto é a visão deste indivíduo. Uma outra forma é a avaliação da função visual através de objetos com cores, brilhos e outros recursos sensoriais colocados no ambiente e observar o quanto eles atraem a atenção e como despertam a curiosidade e a motivação do indivíduo para vê-lo. Nós temos um número sugerido de que 80% das informações que nos chegam são através da visão. E isso torna um desafio ainda maior no processo de ensino e aprendizagem da criança cega ou deficiente visual. O aprendizado, desde a tenra infância, baseado em estímulos visuais, figuras, depois no trinômio, lousa, giz e apagador, e os nossos livros didáticos, fica mais difícil quando o desafio é enxergar com dificuldade ou necessitar dos outros sentidos para incorporar as informações e assim fazer a formação do indivíduo. Como a visão pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem? Um primeiro desafio que é colocado tanto ao oftalmologista como a pedagogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que lidam em conjunto com as crianças que têm problemas visuais precoces já ao nascer ou durante o seu desenvolvimento, é compreender o quanto esse indivíduo enxerga, qual a sua capacidade visual e em que medida a visão poderá ser utilizada no processo de ensino e aprendizagem. Duas estratégias bastante utilizadas permitem ter uma ideia de qual é esse potencial de visão diante das doenças que esses indivíduos podem apresentar. Um deles é a técnica do olhar preferencial. Colocar imagens chamativas e progressivamente cada vez mais discretas sobre um fundo monótono, fazendo com que o indivíduo, estimulado por essas imagens, possa ou não ficar atento a esse estímulo, vai dar uma ideia de o quanto é a visão deste indivíduo. Uma outra forma é a avaliação da função visual através de objetos com cores, brilhos e outros recursos sensoriais colocados no ambiente e observar o quanto eles atraem a atenção e como despertam a curiosidade e a motivação do indivíduo para vê-lo. E a partir desse levantamento, então, são traçadas estratégias pedagógicas para que o indivíduo seja precocemente estimulado a utilizar o seu potencial de visão e desenvolver ao máximo as outras capacidades sensoriais e, dessa forma, ter uma educação plena e o desenvolvimento das suas habilidades, os seus talentos, e assim se direcionar, como tantos exemplos que vemos
para as atividades que melhor propiciem realização profissional, retorno para a sociedade e as compensações financeiras pelo seu trabalho. Ainda que as doenças estejam em processo de tratamento, busca de melhores estratégias terapêuticas, uma característica que não deve ser esquecida é que o desenvolvimento tem um enorme ganho nas primeiras fases da vida, de forma que o estímulo visual, o estímulo do aprendizado, não deve ser interrompido enquanto se busca um tratamento para uma determinada doença que afeta a visão. O processo pedagógico deve correr em paralelo e utilizar o máximo das potencialidades, de forma que o indivíduo se desenvolva tanto do ponto de vista formativo como das outras sensorialidades. Grandes exemplos, por exemplo, estão nas características e nos dons para a música, para outras artes e para algumas ciências exatas e humanas, em indivíduos, mesmo privados da visão, tiveram o seu processo formativo atendendo a essas características, um estímulo visual, um estímulo sensorial precoce e o seu processo formativo não interrompido. Essa é a mensagem. A criança cega e ou deficiente visual possui plenas condições, mas precisa de uma avaliação personalizada de quanto e quais são as suas características a serem trabalhadas no processo de ensino e aprendizagem e o seu desenvolvimento apoiado, então, na multidisciplinaridade. Muito obrigado. Nós ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Fique de Olho, por Eduardo Rocha.